Olá, pessoas! Salve! Bom, voltamos aqui para mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos aí dar continuidade àquela ideia de estabilidade que eu havia falado para vocês antes, tá? E aí vocês perceberam que a ideia de estabilidade de repente mudou. Eu falei, olha, não é simplesmente chegar o erro lá num valor específico. Agora a gente vai ter uma faixa aí de valores. Bom, só para recapitular, né? Inicialmente eu falei, olha, vamos calcular o erro no tempo muito longo para verificar qual que é o valor dele, que seria o nosso erro em estado estacionário. Ele continua valendo, porque ele vai ser aí um parâmetro para a gente saber se esse nosso sistema está ou não estável. Bom, mas além disso, né, a ideia de estabilidade da última aula que eu falei é a ideia de, se de repente o meu sistema ele permanecer dentro de uma faixa de valores, então esse nosso sistema está estável, sem problema. Ele não se ele não sair dessa faixa, ele vai simplesmente ser estável. E aí ele pode oscilar, pode variar de valores ali dentro, sem problema. Bom, mas como é que vamos ver essa ideia de estabilidade na prática? Onde que a gente vai trabalhar com isso? E além disso, se de repente o meu sistema ele é instável, que é a ideia de, olha, o valor de erro, à medida que o tempo está passando, está só aumentando. Como que isso acontece na prática, no mundo real? Bom, vamos aqui exemplificar com um cone qualquer, por exemplo, aí uma casquinha de sorvete. Tá me dando água na boca, mas vamos lá. A casquinha de sorvete, nós podemos falar aqui, olha, ela pode ter 3 configurações distintas, ou 3 posições que eu posso colocar essa casquinha de sorvete. Posição 1, que é esse formato aqui, posição 2 ou posição 3. Bom, quais posições ou qual posição é estável e qual que é instável? Bom, como é que a gente vai saber se é ou não estável, né? Olha, facilmente a gente pensar aí que, coloquei a minha casquinha na posição 1, ela com certeza vai cair. Já a casquinha na posição 2 e na posição 3 vão ficar paradas ali para sempre. Ou seja, posição 2 e posição 3 seriam estáveis. Já a posição 1 ela é instável, porque coloquei naquela posição, ela vai alterar de posição obrigatoriamente. Bom, então, a posição 1 nós damos o nome de instável, né? Posição 2, ela tem uma estabilidade relativa ou neutra, que a gente vai ver o que é isso logo em seguida. E posição 3, estabilidade absoluta. Bom, como assim? Vamos colocar aqui essa representação para vocês terem uma ideia. Olha, o que acontece? Se eu colocasse a casquinha, ela teria mais ou menos o mesmo sentido de colocar uma bolinha aqui sobre essa superfície arredondada. De modo que qualquer toque na minha bolinha, ela vai simplesmente cair para um lado ou para o outro. Então, se esse nosso cone eu der um toque nele e ele cai, então ele está instável. No caso desse segundo aqui, nessa posição 2, o que acontece? Se eu dou um toque nele, ele vai manter a posição, só que ele vai tender a girar. Então, ele continua deitado, sem problema, continua estável, só que ele vai mudar aí a posição, só que num formato de movimento apenas. Então, seria como a gente tivesse uma bolinha sobre uma superfície lisa
e a gente simplesmente dá um toque nessa bolinha. Ou seja, ela não vai cair, por exemplo. Ela simplesmente vai se mover ali naquela superfície, mas mantendo a estabilidade. E por fim, esse formato aqui. Se a gente desse um toque nessa nossa casquinha, ela pode tombar um pouquinho, mas depois vai voltar obrigatoriamente para a posição inicial, que seria essa posição aqui. Ou seja, ela sempre vai voltar para cá. Sempre assim, né? Mesma representação aqui. Se a gente dá um toque um pouco forte demais, vai significar que essa bolinha pode simplesmente cair de fora dessa superfície aqui, tipo uma bacia. Bom, se ela cai fora, então a gente pode falar que esse nosso sistema não alcançou a estabilidade aí a partir dessa força que a gente aplicou. E além disso, aí vocês podem pensar assim, se essa casquinha, por exemplo, nesse formato, sofrer uma força grande demais e ela cair, ela vai cair nesse formato 2, ou seja, ela vai ficar estável. Da mesma forma, essa casquinha aqui na posição 1, ela vai cair e vai cair na posição 2 novamente. Ou seja, ela sai de um formato de instabilidade e passa a ser estável. Bom, na verdade, o buraco é mais fundo. Não necessariamente a gente pode considerar isso, tá? Porque se eu falo, por exemplo, que a faixa de estabilidade que eu quero para essa casquinha, nesse caso aqui, ela tem que ficar dentro dessa bacia, dentro dessa região, sair para fora da região não é estável. Além disso, se eu falo que eu quero manter essa casquinha nesse formato aqui, cair também está levando ao nosso sistema a tornar-se instável. Mas aí vocês podem pensar o seguinte, eu posso, por exemplo, cortar aqui ou morder aqui a parte de baixo dessa casquinha e aí ela vai conseguir ficar naquela posição, vai ficar aqui retinha, certinha. Ou, se vocês viram aí na internet, existiu aí um teste, um desafio da vassoura, que era, olha, vou colocar a vassoura sempre na posição aqui retinha, sem problema. Bom, por que que isso acontece? E por que que essa nossa casquinha, por exemplo, ela conseguiria ficar nessa posição 1 fixa? Basicamente porque nós temos aí um ponto de equilíbrio. Então, essa posição 1, ela é um ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio, ele não é tão estável assim. Ou seja, se eu aplico alguma força, esse nosso sistema ele pode sair desse ponto de equilíbrio. Mas se eu simplesmente coloco esse sistema numa região sem força nenhuma, sem vento, sem atrito, sem nada, então, se eu coloco ele aqui, ele vai estar em equilíbrio. Bom, e aí, onde que a gente consegue aplicar, né, essa ideia de, olha, nós temos aí nossa casquinha no sistema 1, que é instável. E aí, como é que a gente consegue trabalhar aí com esse nosso ponto de equilíbrio? A gente consegue ver, por exemplo, aqui nesse GIF que eu mostro para vocês, que é a ideia de um pêndulo invertido. O que é um pêndulo invertido? É uma haste que está sendo colocada aqui na parte superior e essa haste ela tende a cair, como a nossa casquinha ali, ou como a vassoura. Só que esse sistema de pêndulo invertido, ele seria automatizado num formato de, se essa casquinha está caindo para a esquerda, como é mostrado aqui, a nossa base, que poderia ser, por exemplo, um carrinho, vai fazer com que esse sistema volte ao ponto de equilíbrio, ou volte a ficar, de certa forma, estável aí
na posição vertical. Bom, além disso, além desse pêndulo invertido, nós conseguimos ver aí essa aplicação de sistemas instáveis em mísseis, na Falcon 9 da SpaceX e assim por diante. Existem diversos sistemas que são instáveis, mas a gente ainda consegue ou pode trabalhar com esses sistemas. Bom, além disso, né, a gente tem aí uma associação. Um sistema instável, ele pode ser aplicado, ele pode ser estabilizado. E como é que vai ser essa relação aí entre estabilidade e instabilidade? Bom, a relação nós vamos basicamente associar aos parâmetros que a gente já tinha estudado: tempo de amortecimento, overshoot, erro de estado estacionário e assim por diante. E aí, novamente, existem diversas definições de estabilidade. Mas para a gente aqui, eu vou falar o seguinte: olha, se esse nosso sistema está aqui dentro dessa região e ele não sai dessa região, ele pode ficar oscilando, pode ficar mudando de valor aqui dentro, então esse nosso sistema é estável. Agora, se por um acaso esse nosso sistema ele passa aqui por essa região, mas ele não fica, e essa região, essa faixa de valores poderia ser, por exemplo, 2%. Só que eu percebo que esse nosso sistema aí, ele fica oscilando sempre dentro de 5%. Então, 5% seria um valor aceitável para a gente? Às vezes sim, às vezes não. Então, dependendo do formato que a gente tem como a resposta, a gente pode sim falar que esse nosso sistema está instável, sendo que ele não está aí ficando dentro dessa nossa faixa de valores. Bom, uma outra possibilidade seria: olha, nosso sistema ficou aqui dentro, só que de repente apareceu alguma coisa que talvez tenha atuado com uma força muito ampla, muito intensa nesse nosso sistema. E aí ele deu um overshoot muito alto, mas se depois de um tempo aí esse sistema ele voltasse a ficar estável, ou seja, voltasse a ficar dentro da faixa, eu posso considerar aí, em alguns casos, que esse nosso sistema continua estável. Mas não é regra, porque vamos supor aí que o nosso sistema ele aceitasse, por exemplo, temperaturas até 10 graus. Se de repente esse overshoot chegou a uma temperatura de 50 graus, pode ser que algum sistema, pode ser que algum componente, por exemplo, seja danificado. Então, esse perfil aqui, apesar de depois de um tempo ele voltar aqui para dentro dessa faixa, dependendo do caso, isso daqui pode ser considerado um sistema instável também, tá? Ou seja, estabilidade e instabilidade não necessariamente vão estar aí associados a somente o erro. Existem outros parâmetros, existem diversos parâmetros, como a faixa percentual, o estado estacionário, o overshoot e assim por diante. Existem todos esses parâmetros, a gente tem que fazer uma análise bem mais abrangente para conseguir falar aí se o nosso sistema ele realmente está estável ou não. Isso daqui, obviamente, né, analisando aí sistemas reais. No caso da disciplina, nós vamos aí considerar sistemas muito mais simples, sem tantos problemas aí. Beleza, galera? Bom, na próxima aula aí vamos dar continuidade, analisar mais coisas relacionadas também à estabilidade, instabilidade e todos esses parâmetros. Até a próxima!